Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, neste sábado de manhã, de frio de novo, né? Mas vencemos mais uma vez o cobertor, né? Seu Arnaldo, estava bom, não estava, né? Cobertorzinho quente. Quem estiver aí no fundo, se quiser se aproximar, por favor, sejam todos bem-vindos também, mais próximos aqui de nós. E como sempre, para a gente aquecer já os nossos corações, para a gente receber as reflexões e mensagens dessa manhã, o Sr. José preparou uma canção para a gente, né, Sr. José? Música, divina música, que me envolve neste momento, através dessa mensagem, meu eterno agradecimento. Luz, amor e paz. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é para dar, quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu mundo é de esplendor. Vem contemplar essa beleza. Não há razão para temor. Ponha mais fé no dia seu. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Amor é Deus. Amor é Deus. Vamos agradecer ao Sr. José, que nos nos agracia todo sábado de manhã com as músicas. A gente sente falta quando ele não vem, né? Então, convido a todos para se sentarem confortavelmente, fecharem os olhos e, nesse momento de silêncio, vamos elevar os nossos pensamentos a este amor divino que acolhe o nosso coração, esse amor divino que acolhe os nossos pensamentos, que organiza as nossas emoções, esse amor que nos faz mais fortes, para que assim possamos caminhar ao lado de Jesus, de mãos dadas, com esse abraço, com esse carinho que Ele nos oferece a cada momento das nossas vidas. Esse carinho que nos leva nessa jornada antes de que somos capazes de nos melhorar. Somos capazes de seguir o seu Evangelho. Os melhores exemplos nos deixou. Com essa confiança, vamos abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para as mensagens que receberemos nesta manhã e que possamos seguir com elas durante todos os nossos dias,
dessa semana e em toda a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. E é com muito carinho que hoje a gente recebe a Érica Leal. Por favor, Érica. A Érica hoje vai nos trazer um tema muito importante. Libertação da alma. Não basta evitar o mal. Seja bem-vinda, Érica. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui depois de tanto tempo retornando aqui no sábado de manhã. Que o nosso coração possa ser renovado e se encher de esperança durante a reflexão que a gente vai ter hoje nessa manhã. Meus irmãos, nós somos o resultado dos nossos hábitos. Nós somos o resultado dos nossos hábitos. Guardem isso. Racionalmente, a gente quer muita coisa. E eu digo muita coisa não no campo material, mas no campo emocional. Mas raramente a gente se dedica para conseguir isso tudo que a gente planeja. E tudo que eu falo não é no campo material, é no campo emocional. E aí, a gente fala um pouquinho sobre o tempo. O tempo está escasso, não é mesmo? A gente tem que dar conta de tanta demanda, são tantas tarefas que a gente tem que se dedicar, que o tempo está escasso, né? Os filósofos falam da fluidez, né? da rapidez das informações. Então, a gente tem que dar conta de todo esse cabedal de tarefas que a gente tem no nosso dia a dia, e o tempo vai ficando escasso por uma coisa muito, mas muito importante para nós, que é o contato conosco mesmo, o contato com você mesmo. Então, a gente avalia, geralmente nós avaliamos, olha, esse copo não está cheio, esse copo, ele não está suficientemente cheio para me satisfazer. Mas a gente precisa ampliar nosso olhar nessas questões. Eu tenho copo, eu tenho água. Então, o nosso foco deve ser sempre para o que nós temos, o que nós já conquistamos no nosso dia a dia, no campo. Esquece o campo material e olhe para você. O quanto que nós já angariamos para o nosso crescimento e para a nossa alma. É claro que tudo em volta de nós, na nossa sociedade, na nossa vida, no dia a dia, nos desvia dessas questões. Por isso que a gente precisa, mesmo com tempo escasso, olhar para a gente mesmo. E o segredo da vida é olhar para isso, para tudo que nós já conquistamos, tudo que nós já angariamos para o nosso ser. É claro, pessoal, não vai ser fácil. Tem dias que são bem difíceis, nós teremos muitos desafios, muitas dores, muitas perdas, mas faz parte do processo do crescimento de cada um de nós. E para ser muito fiel a essa mensagem que está no contexto da nossa palestra, é uma passagem que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo 2, muito interessante, ele fala da vida futura, da realeza de Jesus e do ponto de vista. Mas nós vamos ler aqui, eu peço licença para vocês, porque vale muito a pena. E as instruções dos Espíritos falam da realeza terrestre. Então, nessa passagem, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Continuando, é rapidinho. Então disse Pilatos a Jesus: És, pois, rei? Jesus novamente lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Eu não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está em João 18, 33, 36 e 37. Quando a gente lê isso, a gente pensa, o reino de Jesus não era da matéria, era do plano espiritual. E o reinado de Pilatos era da matéria. E, meus irmãos, a coisa mais sublime dessa história toda é que Jesus respeitou esse reinado da matéria. E em um momento ele questionou ou combateu esse reinado da matéria, porque o reino dele não era aqui. Então, ele se submete silenciosamente, se entrega ao martírio e demonstra para nós toda a humildade dele nessa questão, respeitando todos esses contextos da época. E mais uma reflexão é que se Pilatos estava nessa condição de comando, é porque existia um planejamento para que isso fosse operado, consolidado. E Jesus respeitosamente se submeteu a tudo isso. E aí vem a reflexão. Como que anda o reino de Jesus no nosso coração e na nossa vida? Será que a gente anda se submetendo às questões que a gente não consegue mudar? Será que a gente consegue ter essa grandeza, essa humildade de aceitar a nossa condição, que é a melhor condição para o nosso espírito e para a nossa alma, para o nosso crescimento? Fica uma reflexão para nós, né? E às vezes é uma reflexão tão dolorida, difícil de assimilar e de aceitar a nossa condição. Então, meus irmãos, há um sentido para tudo, né? Nas autoridades, nos comandos. E quando a gente olha, né, para o nosso mundo, a gente fala, nossa, não, tá tudo perdido, não tem jeito, e isso daí não é para mim, não tem mais jeito. E a gente esquece, né, que existe uma autoridade espiritual sublime que nos comanda, né? Então, a necessidade nossa da amplitude, da consciência desse olhar sobre todas essas questões que nos afligem. E aí, a gente também, na questão do tempo, a gente pergunta sobre os hábitos, né? Nós somos o resultado dos nossos hábitos. E como que a gente anda construindo, usando o nosso tempo? A gente tem tempo de se olhar? Vocês já perceberam? A tecnologia é um caminho sem volta. Isso é um fato para as nossas vidas. E é um reconhecimento que nos aproximou e, ao mesmo tempo, nos afasta, né? Então, um exemplo que aconteceu essa semana é que, quando a gente está se preparando para as palestras, parece que os exemplos vêm, né? A gente entra naquela sintonia. Então, eu fui buscar um café num determinado lugar e tinha uma pessoa na minha frente, um senhor, ao celular. E ele estava muito agitado, ele estava muito nervoso. E a fila estava bem grande, né? O frio, todo mundo querendo tomar um cafezinho quentinho, comer um pão de queijo. E chegou a vez dele. E ele continuava no celular, muito nervoso, discutindo com alguém. E
a atendente, chegando a atendente, ela perguntou, né, o que ele gostaria, e ele muito nervoso no celular, e ela toda atenciosa, ele falou, vê qualquer coisa aí. Aí ela ficou espantada, meu senhor, eu já falei para você ver qualquer coisa. E aí ela fez um pedido de qualquer coisa, ela pediu um café para ele, enfim. E chegou na minha vez, ela falou assim, esse é o quinto doido do celular. E aí eu dei risada também, né? Porque a gente nem se percebe, nem se olha, né? Nas nossas questões do dia a dia que nos consome, que nos tiram do nosso equilíbrio, né? Então, quando a gente começa a olhar o celular, a gente se perde. Se a gente não tiver disciplina ali, a gente vai, olha, horas e horas, e quando você vê, o que você fez do seu tempo? O que você fez da qualidade do seu tempo, do seu conhecimento? Então, fica uma reflexão para nós nos observarmos. Nós temos algumas questões, gente, tudo isso não é apontamento, é reflexão. Todos nós permeamos essas emoções, esses sentimentos que eu estou falando aqui, essas questões que nos afligem. Nós temos uma condição de julgamento, isso é um fato. Sem querer, a gente acaba julgando, a gente acaba olhando, né? Então a gente tem uma certa dificuldade de olhar as coisas boas do outro. Então, quando uma pessoa vem conversar com a gente, conta uma coisa triste, conta um sofrimento, a gente é muito solícito, a gente acolhe, fala uma palavra, né, que reanime. Agora, quando vem alguém contar pra gente uma coisa boa, promovido, consegui isso, consegui aquilo, nossa, todo mundo me elogia, nossa. A gente tem uma certa dificuldade de olhar isso com bons olhos. Pode falar, pode confessar, se confessem aí internamente com vocês, né? Isso causa um certo desconforto na gente. Por que será? Por que será que a gente tem esse certo desconforto, né? Por que será que a gente não aceita a felicidade do outro confortavelmente? Será que eu ainda sou orgulhosa? Será que eu ainda tenho um pouquinho de inveja? Será que o bem-estar do outro, a conquista do outro, não mexe comigo na minha zona de conforto? Né? Então, assim, o outro vai estudar, o outro vai se qualificar, e eu ali, né, no meu mundinho, tá difícil, para mim não dá, não nasci para isso, não tenho mais cabeça para isso, não tenho idade para isso. Meus irmãos, são questões que a gente precisa trabalhar. E eu acho tão interessante, né? Quando você elogia uma pessoa, nossa, que moça bonita, você viu o cabelo bonito, como ela se veste bem? Ah, mas também, né? Tem botox aí, né? Tem botox, tem vida boa, né? Ah, a pessoa foi promovida. Ah, também, né? QI, né? Filhinho de fulano, titio de cicrano. Então, a gente tem uma certa dificuldade, nossa, que permeia todos nós, de olhar essas questões, de olhar para a gente também com amor, com cuidado. Poxa vida, eu também tenho capacidade, eu posso me inspirar no sucesso, na beleza, nas conquistas, para mim também, né? É tão bonito ver a diversidade de cada um de nós. E quando a gente anda no mundo lá fora, a gente vê, nossa, quantas pessoas diferentes, quantas qualidades diferentes, quantas falas diferentes, quantos pensamentos diferentes. E eu acho que a beleza da vida está nessa diversidade, no físico, no pensamento, nas conquistas de cada um de nós. E uma questão também muito interessante que a gente fala sobre nós, e nós temos que prestar atenção nas nossas falas. Então vejam bem, tem pessoas que chegam e falam assim, nossa, eu sou muito perfeccionista.
como se isso fosse uma qualidade. E, gente, perfeccionismo, na realidade, é uma defesa de uma vulnerabilidade nossa. Não é uma qualidade. Duro de ouvir isso, né? E outra questão também muito interessante de falas. Eu sou suficiente. Eu gosto da minha solidão. Gosto de ficar sozinho. E aí, né? Joana de Ângeles vem, com aquela cintada assim, né, na gente, e fala: Deus não nos fez suficientes. Ele nos fez interdependentes, frágeis. Para quê? Para a gente trabalhar a nossa humildade. Nossa, gente, como dói, né? Dói. Mas é bom doer, né? Porque nos movimenta, nos faz refletir, nos faz pensar nas nossas falas sobre nós mesmos. Outra questão. Eu sou muito racional, eu sou muito mental. Não deixa de ser uma qualidade, né? A pessoa é bem racional, nada emocional, bem mental. Mas, na realidade, Joana de Ângeles nos diz que as pessoas racionais são extremamente sensíveis, vulneráveis. E é uma defesa, esse racional. Então, percebe como a gente tem que olhar essas nossas falas com cuidado, com alto amor, com carinho, com leveza? Outra questão também muito interessante, né? Esse processo da gente se olhar e cuidar de si. O Chico Xavier, ele nos fala que todas essas questões nossas, né, emocionais e dos nossos vícios, ele associa como um cachorro grande correndo atrás da gente. E a gente tá doido pro cachorro pegar a gente. Nossa, mesmo sabendo que o cachorro vai nos morder e que vai nos machucar, a gente quer que o cachorro nos pegue. Então, vejam a complexidade, né, do nosso ser, das nossas emoções. Mas, como eu disse, não se afligem, não se martirizem. É para nossa reflexão, para o nosso cuidado, para a gente se olhar com amor nessas questões. E quantas vezes, né, quando a gente entra nessa questão de procurar os tormentos voluntários, como nos diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem que fazer como o filho pródigo, né? Cair em si. Então, a gente usa, abusa de todas essas questões. A gente tira o lado material, mas a gente coloca no lado emocional, das emoções, das vivências, das paixões, do poder, do egoísmo. E, de repente, a gente cai em si. E nada disso angariou nada para nossa alma. E a gente reflete nesse cair em si, que é tão bom para a gente cair em si. Apesar de toda a dor, a gente fala, nossa, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me espera, que me aceita. E aí a gente volta para casa. A gente volta para casa tímido, envergonhado. E a gente encontra um pai de braços abertos que festeja a nossa volta, apesar de todos os nossos erros. E esse amor nos constrange, não é mesmo? Nos constrange. E aí a gente recomeça de novo. A gente tem a possibilidade sempre de começar de novo. E apesar dessa certeza que a gente tem a possibilidade de começar de novo, por que não começar agora? Por que não olhar para si com cuidado agora? Não é mesmo? E também, meus irmãos, tem uma
um conto indiano, uma história indiana muito interessante que também nos faz refletir sobre essas questões das nossas emoções, e principalmente do medo. Então tinha um rato que tinha muito medo do gato. E aí chegou um mágico e falou assim, então eu vou te transformar no gato. Ele ficou feliz como gato, até que ele encontrou um cachorro. E aí ele ficou com medo do cachorro. Aí o mágico transformou ele no cachorro. De rato para gato, de gato para cachorro, até que ele encontrou um tigre. Muito bem. Aí o mágico ajudou ele mais uma vez na questão do medo dele. Até que ele encontrou um caçador. Aí o mágico falou para ele, não, eu não vou te transformar mais. Você vai voltar a ser rato. Porque o seu coração não se modificou, sempre ficou lá no rato. E aí essa questão dos nossos medos, né? A gente tem que encarar os nossos medos. A gente tem que ir com fé e com coragem. Em Timóteo, uma passagem de Timóteo nos diz, porque Deus nos criou não para o temor, mas para a coragem, para a fé e para o amor. É claro que a gente vai com medo, mas a gente vai firme. E se a gente pensar, o tigre não virou tigre de uma hora para outra. Ele teve que ir construindo, se reconstruindo gradativamente, ele se tornar um tigre corajoso. Aí a gente vai para o outro lado, né, meus irmãos? Quantos tigres a gente encontra no nosso dia a dia? Na capa de tigre, mas por dentro um coração de ratinho, né? Então a gente vê essas figuras, né, imponentes, né, bravas, que machucam, que impõem. Tadinho, né? Eu olho para... Não posso nem falar. Eu olho lá onde eu trabalho e falo, nossa, legal, né? Legal, vai passar, o poder passa, né? Então, muito cuidado com o que a gente anda angariando para o nosso caminho. Né? Essas reflexões não são para nos machucar. Na realidade, o tigre é uma defesa, né? A gente tem que vestir a capa de forte, vestir a capa de bravo. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que a gente anda com muita saudade da gente. A gente anda com muita saudade de quem realmente a gente é de verdade. E para a gente se transformar num tigre de verdade, a gente tem que buscar lá dentro, lá no fundo da gente, a nossa verdadeira essência. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós temos essa luz do divino que está sempre dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta para os espíritos: Deus sabe quem a gente é? Deus olha por nós? E os espíritos respondem: Deus sabe exatamente quem somos, cada um dos seus filhos. E Deus nos vê. Deus nos vê constantemente. Isso não dá um alento para o nosso coração? Isso não traz um consolo imenso? Mesmo quando estamos mergulhados na dor, nos desafios, nas entregas dos nossos entes queridos que nós amamos, nós estamos sendo vistos por Deus, estamos sendo consolados. E é nesses momentos de dor e de desafio que a Joana de Ângeles diz para nós que nós conseguimos desenvolver em nós o auto-perdão. Porque a gente anda tão distraído, não é mesmo, no dia a dia, que a gente não consegue olhar para isso. Então a gente precisa de um chacoalhão, um processo grande de desafio, de dor, para a gente acordar, para a gente refletir, para a gente se perdoar e se olhar com amor, com bondade, com benevolência, com caridade. A gente é tão duro com a gente, não é mesmo? A gente se critica, a gente se olha no espelho e fala: Nossa Senhora, Jesus amado,
né? Podia ser mais bonita, né? Podia ser mais aqui, mais ali, menos ali. Mas nós somos perfeitos do jeito que somos. E nós também fazemos aquilo que sabemos dentro das nossas possibilidades. Isso dá um alívio para a gente, né? Mas também traz muita responsabilidade, porque nós já temos consciência. Nós somos os trabalhadores da última hora, como diz o Evangelho. Nós fomos chamados para dar testemunho. Então, olha a responsabilidade com o alto amor que nos alcança. Ai, gente, é tão bom quando a gente toma consciência dessas questões, das nossas capacidades, né? Quando a gente consegue perceber que a gente pode sim, né, mudar, refletir e se olhar com amor. É tão bom. E em Timóteo também, ele fala do ânimo, né? Do espírito, do ânimo, do amor e não do temor. E também fala da gente endireitar os nossos caminhos. Então a gente pede tanta coisa, né? A gente faz tantos planos, como a gente falou, né? Racionalmente a gente quer muita coisa, mas como que a gente se dedica nessas mudanças? Como que a gente se dedica em endireitar os nossos caminhos? Então, a gente muitas vezes está mergulhado nos nossos hábitos da reclamação, do desânimo. Então, a gente precisa endireitar os nossos caminhos nessas questões. A gente precisa se olhar com benevolência e com força. Eu vou fazer um esforço gradativo, pequenos esforços gradativos no nosso dia a dia. No bom humor, no não reclamar, no não julgar o outro. E torcer pelo outro. Porque eu torcendo pelo outro, eu sei que eu sou capaz também. Nós temos essa condição. E uma coisa muito, muito interessante. Uma história muito interessante. Também nos faz refletir bastante para a gente chegando no final. Um rapaz, na sua juventude, ele se apaixonou por uma moça, teve um relacionamento com uma moça. E aí o relacionamento não deu certo. Internamente, aquilo ficou ali guardado no peito, remoendo no peito, porque no final das contas ele não se conformava. A gente pode até relacionar isso para a nossa vida profissional, né? Também. Então, ele arrumou outro relacionamento, passaram-se muitos anos, ele construiu um outro relacionamento, passaram-se 40 anos. E esse sentimento ainda habitava no seu coração. Por que não deu certo? Acho que eu sou uma porcaria. Ai, eu não valho nada. Ai, meu Deus do céu, né? Tudo bem, né? Acho que eu sou pouca coisa mesmo. Internamente, quem olhava de fora, olhava para fora e falava, nossa, 40 anos casado, né? Parabéns, relacionamento de sucesso. E aí ele teve uma intuição do espírito que o acompanhava, seu anjo guardião. Falou assim, escuta aqui, rapaz. Olha só, você está se prendendo numa questão emocional do passado e você não olha por que você construiu nesse novo relacionamento de 40 anos. Uau! Será que a gente muitas vezes não é assim? A gente se prende numa questão de uma perda, a gente se prende num relacionamento que não deu certo, numa amizade que não deu certo, numa traição. E a gente fica ali guardado e não consegue se desvencilhar, não consegue crescer e não consegue olhar em volta. Quantas conquistas nós já temos. Como somos lindos, como somos inteligentes, capacitados, cheios da luz de Deus. Então, meus irmãos, que cada um de nós possa buscar dentro de si
esse alto amor, esse autocuidado, essa luz, que a gente tenha tempo no meio da confusão que a gente vive, de se olhar, de se cuidar, de fazer aquela reflexão que Santo Agostinho sempre nos recomenda, né? Ao deitar, avalie o seu dia, veja as coisas boas que você fez e olhe as coisas erradas que você fez e tente consertar, mas com alto amor. Se a gente fica na culpa, a culpa nos paralisa. Se a gente fica remoendo situações, paralisa o nosso fluxo de amor. Deus espera por nós, por cada um de nós. Deus nos vê e espera que a gente se goste, que a gente se ame, que a gente se cuide. Muito obrigada pela oportunidade, muita paz a todos. Obrigada, Érica. Essa voz aveludada, né, que chega aos nossos ouvidos tão carinhosamente, com reflexões tão pertinentes, né, para o nosso propósito de evolução. Vamos aproveitar este momento de paz, em que estamos mais abertos a esses pensamentos, a essas reflexões, e vamos nos concentrar mais uma vez neste silêncio interior. Vamos nos conectar também ao silêncio de Jesus, que nos transmite pelo seu amor toda a sua tranquilidade, toda a sua paz, que Ele deseja aos nossos corações também. E nesse momento, vamos pedir a Ele que continue conosco, que nos oriente, que tenha paciência com os nossos erros, que perdoe pelas nossas ofensas, para que possamos também aprender a perdoar o próximo. Vamos pedir que Jesus nos ensine a compreender, porque só assim nos tornamos pessoas capazes de serem compreendidas. E que este amor tome o nosso coração, transborde para as nossas palavras, que possamos também ser essa semente da paz que Ele deseja a cada um de nós aqui na Terra, onde quer que estejamos, nos tornando pessoas melhores a cada momento e cada vez mais próximos a Deus. E só assim vamos vencer as nossas más inclinações, nos transformando no bem maior, neste amor de Deus, que é a nossa essência. Que assim seja, graças a Deus.